Um grande abraço para você que está sempre com a gente nos canais Sport TV, para você os finalistas dessa primeira prova, primeira final em Anadia, Portugal, destaque para a Copa do Mundo de Ginástica Artística, fim de semana da penúltima etapa da temporada. A gente está vendo um dos cubanos, fortíssimo concorrente à medalha. Lardoé já tem 2 medalhas na competição, é a Copa do Mundo de Ginástica Artística em Anadia, Portugal, na sua 6ª e penúltima etapa. Ontem, no sábado, a gente acompanhou o primeiro dia de finais com medalha para o Brasil, com Caio Souza conseguindo a medalha de bronze na final do solo. 5 finais ontem, mais 5 finais hoje. A gente vai começar com a prova masculina do salto. Lembrando que teremos ainda paralelas, com a presença do Caio na final. Trave, que é um aparelho para mulheres. Barra fixa, um aparelho masculino com o Francisco representando o Brasil. E para a gente fechar a programação em Anadia, Portugal, a gente vai ter a final feminina do solo. Mais 5 finais, segundo dia, com 2 presenças de brasileiros. A gente vai acompanhar tudo isso a partir de agora nos canais Sport TV, com os comentários de Henrique Mota e também Andréa João. Andréa João, seja bem-vinda mais um dia. Primeiro dia ontem com presença do Brasil em finais, com medalha para o Brasil. E agora nesse segundo dia, Caio Francisco representando o Brasil daqui a pouquinho. Bom dia, Cláudio, Henrique, amigos do Sport TV. Quero começar aqui a minha fala dando os parabéns para o Caio Souza. Ele realmente mereceu aquela medalha de bronze. Aliás, ele já merecia há mais tempo, né? Ele que estava se recuperando de uma lesão. Foi brilhante. E aproveitando, eu quero parabenizar o Ramires Pala e a Camila Gomes, que são os representantes do Brasil no Pan-Americano de Ginástica de Trampolim. Terceiro lugar para o Caio. O Caio chegou até a participar das eliminatórias desse aparelho, o aparelho salto. Acabou ficando na 10ª colocação. Os 8 melhores acabam participando dessa prova. Vou chamar rapidinho o Henrique, porque já vai começar a prova. A gente vai ter o primeiro a se apresentar, o Quesada do México. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Cláudio, Andréia, todo mundo em casa acompanhando já esse segundo dia de competições em Portugal. A gente vai abrir aí a prova de salto agora, ela que também foi muito disputada no primeiro dia de competições. Já iniciou muito bem aí o atleta com salto espetacular, muito alto. A diferença, a gente falava em diferença de pontuação ontem no solo, que eram de 2 décimos do último colocado para quem estava no pódio. Hoje a diferença é apenas de 1 décimo, então menor ainda, a disputa vai ser mais acirrada. E o primeiro salto aí já terminou muito bem entre as linhas, abriu bem a prova Portugal já. 14,65 Alvarez, do espanhol, foi na 3ª colocação nas eliminatórias, 0,025 de diferença para o representante da Argélia. Esse, o primeiro, Quesada do México. A gente teve ontem na prova feminina, Vidor, a mexicana Moreno na 2ª colocação e a chilena Pinto na 3ª colocação. Só latino-americanas ontem no pódio dessa prova. No feminino, no salto, é o salto masculino abrindo a programação, segundo e último dia de finais em Anadia, Portugal, da Copa do Mundo por aparelhos na ginástica. Os portugueses, eles estão doidos para ouvir o hino dentro de casa, né? As chances deles são aí com esse ginasta e com a Ana Filipa no feminino. Ontem nas argolas bateram na trave, né? Com o Gustavo Simões, né? Pois é, e o Gustavo hoje já fez um saltão, hein? No aquecimento ele não estava acertando, agora na hora da competição ele mandou ver. Segundo salto para Cervantes Quesada do México, o que vale a média dos 2 saltos. Agora sim, outro salto, uma dupla pirueta de costas, atleta de 30 anos, ele participou da etapa de Anadia ano passado, mas não conseguiu alcançar as finais. Dessa vez aí realizou saltos melhores, com maior dificuldade, aí as 2 piruetas, ele termina entre as linhas. Bom salto, abriu bem a competição. Aguardar que essa disputa vai ser boa. Ele no primeiro dia tinha se classificado com a média de 14,650. Tá dentro da participação boa dele, 14,850 no primeiro salto, 14,300 no segundo. Vai entrar na disputa, já que está bem acirrada essa prova. A média de aproximadamente 14,5, né? Ficando na 6ª colocação nas eliminatórias, sempre com os 8 melhores passando e com essas notas e resultados não sendo trazidos para a parte final. Do alto você está vendo uma das feras do primeiro dia, Manrique Lardoé de Cuba. Ouro ontem no solo, prata nas argolas, lá vem ele. Será que para mais uma medalha? É a vez do cubano saltar. Expectativa da torcida no centro de alto rendimento de Anadia, região central de Portugal. Ele teve a maior nota de dificuldade no primeiro dia de competições. Já tem 2 medalhas, conseguiu 5 finais, então olho nele porque é o grande nome dessa etapa de Portugal.
Aí uma tripla pirueta, ele acaba dando um pequeno passo fora ali da área de aterrissagem, então vai ser despontuado, mas o grau de dificuldade é altíssimo. Ele comemora junto com o treinador ali. A gente acompanha, ele toca na mesa, sobe muito, gira 3 piruetas e aí o pé ali para fora no final. Mas um bom salto, abriu bem, o grau de dificuldade é bem mais alto que o do ginasta anterior. Ele tem 360 graus de rotação a mais, então a nota vai subir. O salto que ele apresentou agora é exatamente o salto que o Ângelo Assunção apresentou na etapa de São Paulo e foi muito bem sucedido, ganhou o ouro. É um salto dificílimo, né? O cara roda 3 piruetas na posição esticada no ar. Difícil é aterrissar desse salto, né? Ele chegou ali mais ou menos que nem o Ângelo, né? O Ângelo também deu aquele passinho ali para o lado. É porque são muitos giros e o atleta tem que terminar os giros no ar e parar a velocidade dos giros antes de chegar no chão. É muito difícil isso. Lardoe foi o penúltimo a se classificar com 14,525. A nota de corte, digamos assim, foi do britânico Cunningham. De todos que participaram das eliminatórias, ele foi o último a conseguir vaga nessa final com 14,5 cravado. De novo, segundo salto para Manrique Lardoe de Cuba. A facilidade, a velocidade, força, explosão, o alcance, a altura, isso tudo impressiona muito, né? Certamente, ele consegue atingir uma altura muito alta nesse salto. Ele tem bastante velocidade na corrida de aproximação e sobe demais depois que toca na mesa. A arbitragem ali na linha de olho para ver se ele vai ter algum desvio. Mas não, ele no primeiro dia de competições tinha acabado sofrendo uma falha no primeiro salto, tinha sofrido a queda, hoje acertou. Tem uma nota de dificuldade muito alta, então se era o único aparelho que ele não estava entre os primeiros, agora vai para as primeiras posições. Os cubanos que ficaram longe das competições de ginástica durante muito tempo, agora eles estão retornando. É muito bom ver de volta aí os cubanos, porque eles têm uma ginástica de altíssimo nível e a característica deles é principalmente essa, né? Velocidade, a potência e a força que eles têm, principalmente nas provas de solo e salto. A gente está acompanhando o salto, abrindo essa competição, segundo e último dia de finais, com as últimas 5 finais que a gente vai ter pela frente. Agora o salto, daqui a pouquinho paralelas no masculino, trave no feminino e mais tarde barra fixa no masculino e solo no feminino. Se apresentando agora o britânico Cunningham. Ele vai ser o terceiro a se apresentar, são sempre 8 finalistas por aparelho. Ontem por 0,05, repetindo, por 0,05 ele não conseguiu um bronze, digamos, felizmente para nós, né? O bronze ficou com o Caio no solo. É o terceiro a se apresentar, sempre 2 saltos por ginasta. Tentando a sua primeira medalha aí, ele faz uma tripla pirueta, um salto excelente também, mas infelizmente acabou faltando um pouco de rotação. Na imagem recuperada vai ficar melhor para a gente acompanhar. Grau de dificuldade muito alto, ele dificultou o salto das eliminatórias para hoje. E aí, a entrada de costas, ele toca na mesa 1, 2, 3 piruetas, mas no final acaba faltando um pouco de rotação ali. Nesse momento, faltou volta, então ele vai ser despontuado aí, ele precisaria ter completado as 3 piruetas no ar, antes de aterrissar no solo. Tem um pequeno desconto, mas agora fica se a arbitragem vai considerar que ele executou 3 voltas ou 2 voltas e meia. Fica o comentário aqui, que foi feito no salto do cubano. O cubano ele consegue fazer as 3 piruetas no ar, ele abre os braços, vai diminuindo a velocidade antes de chegar no chão. E esse ginasta já não teve ali altura suficiente, né, para preparar a aterrissagem, porque é muito difícil ver um atleta conseguir fazer tantas piruetas e ainda preparar para a aterrissagem. O Brasil participou desse aparelho nas eliminatórias com o Caio Souza, ficando na 10ª colocação. Só passam os 8 melhores. Ele ficou a 0,125 da 8ª colocação, ocupada justamente nas eliminatórias pelo britânico que a gente está vendo agora. Daqui a pouco a gente vai ter também a confirmação dos resultados. Ele é o terceiro a se apresentar, depois dele mais 5. A indicação ali do tipo de salto, né? O primeiro número é o número do tipo de entrada que ele faz, né? Agora um salto com 2 piruetas e meia volta a menos do que o salto anterior. Ele tem uma abordagem com a corrida de aproximação, ele tem 25 metros aí para se aproximar do salto. Ganha impulso no trampolim
atinge bastante altura, também termina entre as linhas, não sofre despontuação por desvio. Então foi um bom salto, conseguiu executar bem. Agora esperar a média. Terceiro atleta que passa bem pela prova, não tivemos queda até agora, os 3 atletas conseguiram acertar os seus saltos. Comemora ali com o treinador, foi um bom salto, ele também compõe essa equipe da Grã-Bretanha que está se renovando, assim como o Brasil tenta apresentar novos nomes que vão competir no Campeonato Mundial desse ano, que vai ser classificatório para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Jogo que a gente vai acompanhar no segundo semestre, né, em outubro, em Glasgow, na Escócia. Eu acho que a gente vai ter muita surpresa, porque vários atletas júniores, né, que ainda não são adultos, eles ainda não aparecem muito nessas competições. Aonde nós vamos ver esses atletas em ação vai ser no Campeonato Mundial e no Pan-Americano, que é onde esse pessoal está subindo de categoria. Geralmente, nos países mais desenvolvidos, os júniores, eles são mais fortes do que os sêniores, né? Então tem muito atleta que pode surpreender e novo, né? Que a gente não conhece e não está acostumado a ver. Copa do Mundo de Ginástica Artística, finais por aparelhos em Anadia, Portugal. Segundo dia de finais, mais 5 aparelhos. A gente começa domingo com um salto, prova masculina. A gente está vendo aí o Mohamed Bourguieg, o argelino. A gente tem 8 finalistas, são sempre 2 saltos por competidor, 16. Só 3 saltos nas eliminatórias foram para cima de 15. Um deles do argelino que a gente está vendo agora. Como André dizia, um atleta muito jovem, apenas 18 anos, abrindo aí as competições nesse aparelho. 2 piruetas e meia, também um bom salto. Essa final está muito boa até o momento, todos os atletas acertando, isso é muito importante. Colocando pressão em quem está vindo, ninguém com grandes erros, aterrissagens boas. O salto tem um alto grau de dificuldade, ele roda 2 piruetas e meia, tem uma boa abertura na chegada. Comemora ali, vibra com o treinador, ele vai para o segundo salto agora, tem que necessariamente apresentar um salto diferente do que ele fez da primeira vez. E desde então vamos somar as 2 notas, sai a média, quem tiver na média mais alta no final é o campeão. Da Argélia, Bourguieg para o segundo e último salto, a nota e a média final dos 2 saltos, a soma e a divisão por 2. É só uma curiosidade, né? A gente vê o atleta ali meio que tomando um banho de magnésio. Você viu ele passando magnésio nas axilas, nos pés, né? Isso é porque também o atleta, quando ele sua debaixo do braço ali, ele pode escorregar, né? Então ele quer que tenha uma boa aderência tanto no corpo dele quanto no toque dele das mãos no cavalo e os pés durante a corrida. Corrida que vai fazer de novo Bourguieg, Mohamed Bourguieg da Argélia. Quarto a se apresentar, sempre 8 por final. Primeira final do dia em Anadia, Portugal. É a final do salto, prova masculina. Agora um salto um pouco mais simples, com menos rotações, mas ele teve uma boa chegada, atingiu bastante altura, um pequeno passo apenas no final. A abordagem de frente, uma pirueta e meia e um pequeno passo, sem desvio de direção. Mas não tem tanta dificuldade quanto os atletas que se apresentaram anteriormente, então provavelmente a nota vai vir um pouco mais baixa. Eu acho legal, né, quando o cara vai lá, roda, cai em pé, aí a gente fala assim, não, o salto foi relativamente simples, né? As pessoas não devem entender muito. Mas é que a gente faz a comparação aqui, né, dos mais difíceis com aqueles tão difíceis, mas que não são iguais aos que foram apresentados. O nível é outro, né? A gente chega à metade dessa final, sempre 8 atletas ou ginastas por final. Quando a gente chega à metade, o segundo grupo, aqueles que vão saltar entre a posição na ordem de entrada, entre o 5º e o 8º, fazem também o seu trabalho de aquecimento. São eles Nin Reis, da República Dominicana, o suíço Riso, o espanhol Roberto Alvarez e também o letão Vitalis Kardazovis. Agora sim, a gente vai ter divulgação dos resultados. Quesada foi o primeiro, 14.4, resultado, portanto, do mexicano. 14.437, ele foi o primeiro a saltar a média final dele. Eu amei esse salto do mexicano, mas me preocupou bastante a aterrissagem dele. Olha quando ele chega, não foi nesse salto, foi no primeiro. Quando ele chegou com a perna esticada, dura, e nesse aí ele já conseguiu aterrissar melhor. Mas o anterior me preocupou bastante. Olha, 14.8, portanto ficou na penúltima colocação ontem, na verdade anteontem nas eliminatórias do cubano, já arranca na frente com 14.8 de média, quase meio ponto acima do mexicano.
Essa corrida dele é muito potente. A Federação Internacional, ela começou a mostrar para os treinadores, né, que os treinadores precisam treinar a corrida também com seus atletas. Então a técnica da corrida que eles usaram como modelo foi a de um cubano. E era perfeita cada passada dele, como se fosse um velocista no atletismo. 14.625, mexicano 14.4, cubano 14.8, agora Cunningham 14.6, só falta o resultado do Burgiek. Daqui a pouco recomeça a prova. Antes, os saltos, mais uma vez, do britânico. Primeira final do dia, final do salto masculino, daqui a pouco mais 4 finais, 2 delas com presenças brasileiras do Caio nas paralelas e do Francisco na barra fixa. Só os homens representam o Brasil nessa etapa de Anadia, Portugal. Agora vamos ver o resultado do argelino, 14.4. Está, portanto, na última colocação por enquanto, então liderando, para variar, nenhuma surpresa, Lardoé de Cuba. Agora faltam os 4 melhores que estavam se aquecendo, os 4 melhores das eliminatórias. Era o único aparelho que o atleta de Cuba não figurava entre os 3 primeiros na classificatória e agora já assume a liderança, já que acertou o seu salto no primeiro dia de competições. Tinha sofrido uma falha no primeiro salto em que executou, mas hoje não. Hoje acertou, apesar daquele pé ali fora da linha, o grau de dificuldade botou ele na primeira posição. O objetivo dos cubanos é avançar para os Jogos Olímpicos no individual, porque como eles não participaram do Campeonato Mundial por equipes, então eles não têm mais essa chance, eles já perderam a possibilidade de competir por equipes nos Jogos Olímpicos. Tem uma participação em etapas de Copa do Mundo espanhol nessa temporada, em Cottbus, na Alemanha, não foi para a final. Agora foi em Portugal, acaba de se apresentar e é só o primeiro salto de Álvares, da Espanha. O atleta espanhol abriu bem a prova agora no segundo rodízio. Entrada de frente, 2 mortais para frente, um pequeno salto na aterrissagem. Ele tem uma leve abertura de pernas ali que vai ser despontuada, então certamente ele podia estar com os joelhos mais unidos, mas mesmo assim foi um bom salto. A galera aplaude ali atrás, vibra, comemora bastante. Ele é especialista nessa prova, já foi finalista na etapa da Alemanha e agora tenta uma medalha em Portugal. Descontando-se, André, João, as questões técnicas, plasticamente é um salto muito bonito. É verdade, Cláudio, você está arrasando na arbitragem, hein? Eu já vejo aqui você apontar 10, os claro. Erros. E o Henrique é muito bonzinho. Os homens, na verdade, são menos rigorosos do que as mulheres para avaliar a execução. Para mim, ele afastou demais as pernas ali na posição grupada. As mulheres realmente são mais rigorosas nessas questões. Exatamente, foi um pedido da Federação Internacional de Ginástica que a ginástica masculina apresente cada vez mais dificuldade e a ginástica feminina seja executada de forma melhor. Então, são objetivos que o código vem pedindo. A federação quer ver espetáculo entre os homens, quer ver execução bem feita entre as mulheres. Então, realmente, esse duplo para frente, esse salto com muita altura, impressiona a torcida, o público gosta e a nota vem bastante alta. Álvares, o espanhol, para o segundo e último salto, vai na média. O alcance foi diferente agora, né? Foi um salto mais baixo. É um salto com o mesmo grau de dificuldade, a nota de partida máxima que ele poderia conseguir seria 15.600, exatamente como no primeiro salto, mas ele é um salto que impressiona menos o público. Ele não tem tantos mortais, ele executa um mortal com 2 piruetas e meia, enquanto que no primeiro salto ele faz 2 mortais. A galera gosta mais. 5.6 do grau de dificuldade, o máximo de 10 da execução, por isso esse 15.6, né, citado pelo Henrique. Os duplos mortais realmente eles impressionam mais do que as piruetas, né? Normalmente as pessoas não conseguem contar as piruetas, acho que é tudo a mesma coisa. Mas no masculino tem bastante saltos com duplos mortais. Já no feminino você não vê nenhum salto com duplo mortal. O melhor das eliminatórias com quase 15 pontos de média, Nin Reis, Aldris Nin Reis, da República Dominicana, que esteve recentemente na etapa brasileira em São Paulo. Para quem gosta de duplo mortal, vem um salto muito alto aí, ele consegue atingir uma altura excelente também. Acho que vai ser melhor do que o espanhol, senão vai chegar perto. Melhor resultado por enquanto do cubano, 14.8. Primeiro salto de Nin Reis, da República Dominicana. E daqui a pouquinho tem Brasil nas paralelas com o Caio, depois na barra fixa com o Francisco. A média final do espanhol, vamos ao resultado 14.437. Terceiro melhor das eliminatórias, sem chance de pódio. Agora a gente vai ver o dominicano para o primeiro salto. Ele foi prata no passado em Portugal nesse aparelho. Duplo mortal com meia volta, um pequeno passo para trás.
mas o grau de dificuldade muito alto apresentou o salto com maior dificuldade até agora, assim como o cubano. Terminou virado para a prancha, né? Pra mesa. Porque ele faz um dragulesco, né? O nome desse salto é dragulesco. Ele faz duplo mortal para frente com meia volta no final, né? Então por isso que ele acaba de frente. Ele entra de frente, faz 2 mortais, agora ele gira no finalzinho ali, faz a meia volta para finalizar. Esse salto é bastante difícil. As eliminatórias teve no geral o segundo melhor salto, que foi o primeiro dele de 15,2. A briga do dominicano com o cubano por enquanto, né? O cubano já se apresentou, fechou com 14,8. Último salto para Nin Reis da República Dominicana. Competição em Anadia, Portugal, da Copa do Mundo, que eu acompanho com Henrique Mota e André João. Os dominicanos gostam de arriscar no salto. Tem uma menina da República Dominicana que ela é a única que faz duplo mortal no salto, mas fica sempre todo mundo assim muito tenso quando ela vai apresentar um salto muito arriscado. Espera a autorização, digamos o sinal verde para o segundo e último salto. No feminino ontem, nessa prova, a vitória da cubana Vidor. E a gente não sabe, né, se a ginasta que se lesionou no salto, a outra cubana, se ela vai participar hoje. Ela está classificada aí para a final. Para as duas, né? Para os 2 aparelhos hoje, né? Exatamente. O solo e a trave. A Ferreira. É a Ferreira. Foi a primeira na trave e no solo ela também conseguiu uma classificação para a final. Acabou sendo a 4ª melhor. Nin Reis, da República Dominicana. Agora uma dupla pirueta apenas, ele acabou sofrendo uma falha ali na entrada, não conseguiu executar o mesmo salto que apresentou nas classificatórias. No primeiro dia ele tinha apresentado 2 piruetas e meia, então meia rotação a mais do que esse salto hoje. Mas ali na corrida de aproximação me parece que teve algum problema. Ele acabou pulando um pouco falho, não atingiu tanta altura, optou por realizar apenas 2 piruetas. E a chegada também não foi a melhor possível, já que ele acabou dando esse passo largo no final e pisando fora da linha. Esses desvios de direção são muito comuns, né? Nos saltos com giro, muitas vezes os homens eles já entram girando no cavalo. Isso não é permitido, né? Mas eles usam esse artifício da técnica que é para, vamos dizer assim, comer uma partezinha da pirueta que eles têm que fazer no ar. Marco Riso foi o segundo melhor das eliminatórias, sempre passando os 8 melhores, com as notas sendo descartadas, deixadas de lado. Começa do 0 a parte final com os 8 melhores. Ele é o penúltimo a se apresentar, Marco Riso da Suíça. Por enquanto com 14,8, o Lardoé de Cuba vai liderando. E está bem forte essa prova de salto, hein? Está muito boa, vários saltos já com um nível de dificuldade muito alto. E a tendência é essa, as etapas de Copa do Mundo ficarem cada vez mais fortes. A Federação Internacional está meio que se reinventando, né? Ela está mudando os formatos da competição justamente para isso, para empolgar mais. Agora deu para colar ali no placar eletrônico, 14,675. Se isso for confirmado, com 14,675 estaria na segunda colocação. É exatamente isso. Lardoé de Cuba, apenas o penúltimo nas eliminatórias, vai liderando. Eu falei que seria o último, faltam o Marco Riso da Suíça, que a gente está vendo agora, e depois o Kardasov da Letônia. O atleta da Suíça já foi ouro na Eslovênia, nesse aparelho, 2 semanas atrás, então tenta a sua segunda medalha aí no salto. Ele atinge muita altura, mas tem problema ali na aterrissagem também, acaba sofrendo 2 passos no final. Poderia ter tido uma chegada melhor, não conseguiu flexionar tanto os joelhos, então acabou saindo da área. Lardoé já é medalhista, está na frente, faltam 2. Na pior das hipóteses, cai para o 3º lugar. Pelo jeito, na pior das hipóteses, para mais uma prata, né? Teve ouro e prata ontem, o cubano já tem, pelo jeito, uma prata. Certamente, com esse primeiro salto do suíço, ele não vai conseguir passar a nota que o cubano atingiu. Teve desvio de direção, acabou não conseguindo uma boa aterrissagem, teve boa altura, alto grau de dificuldade, mas infelizmente acabou pecando realmente na execução. Média de 14,65, pelo jeito vai ficar abaixo, né? A não ser que ele arrebente muito bem demais. Marco Riso da Suíça. Anadia, Portugal, sediando a penúltima etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Finais por aparelhos, são os últimos 5 nesse domingo, segundo dia de competições. Agora o salto, depois simultaneamente paralelas e trave, para fechar barra fixa e solo. Segundo e último salto do Marco Riso, que vale a média dos 2 saltos. Depois o Kardasov da Letônia, para a gente fechar o primeiro aparelho do dia.
É muito ruim isso, a arbitragem demorar entre os saltos dos ginastas, né? O ginasta faz o primeiro salto, ele fica ali esfriando, né? Para manter o aquecimento é ruim, e salto não é uma prova difícil de julgar. Tá vendo ali de pé de costas, agora se virando ali vermelha, Filipa Martins, portuguesa, que está numa das finais do dia. É esperança aí de Portugal ouvir o hino, né, com a Filipa. Ontem já conquistou uma medalha de prata na paralela, mas o ouro ainda não saiu para Portugal, né? Tá em casa deles. Fechando o dia, né, no solo. A gente vai ter a participação dela. E a cubana, que era a favorita, mas errou na classificatória, se ela competir hoje, ela pode aí tirar a graça da Ana Filipa. Tem uma espécie de tirateima ali? O vídeo, né, que os árbitros podem utilizar esse recurso quando eles têm alguma dúvida na nota de dificuldade. Aí, no caso do salto, é no valor do salto. Então, eles vão lá conferir qual é o valor que eles realmente vão atribuir ao salto do ginasta. Ele pode anunciar ali um número, mas executar outro salto. Então, a arbitragem vai avaliar o salto que ele fez. Salto do Marco Riso, da Suíça. Equipe espanhola, equipes portuguesas. Portuguesa e espanhola, o pessoal acompanhando atentamente, na expectativa também. A ansiedade vai aumentando. E vai ter que se virar o Marco Riso para driblar essas expectativas e concentrar, não ser influenciado por essa demora, pelo aumento da expectativa e fazer um bom segundo salto. Ó, legal, né? Eles pararam o vídeo bem ali onde os árbitros tiveram a dúvida, que foi na aterrissagem do atleta. Então eles mostram, param ali, não, vamos realmente conferir o que aconteceu. Agora sim, o segundo salto, um duplo mortal para frente, um pequeno passo na aterrissagem. Ele comemora uma execução melhor agora, um grau de dificuldade tão bom quanto o do primeiro salto, mas certamente com uma execução muito melhor. Lardouet, por enquanto, na frente, Manrique Lardouet com 14,8. Já médio o resultado final do suíço Riso. Ele tem uma execução melhor no ar, na parte aérea, mas na aterrissagem ele agacha muito. E isso tem um desconto também, né? O atleta ele não pode dobrar tanto a perna na chegada como ele fez ali, né? E teve um desequilíbriozinho também. Não foi muito bem nos dois saltos na aterrissagem esse ginasta. Certamente, no primeiro dia de competições tinha conseguido uma execução bem melhor, tanto que se classificou para essa final na segunda colocação. 14,65 o último para fechar o primeiro aparelho do dia. Só depois da divulgação e confirmação do resultado do suíço Vitalis Kardasovs da Letônia. Por enquanto, 14,8 na frente Lardouet de Cuba, com 14,67 Nin Reis da República Dominicana. E o terceiro, momentaneamente até agora, é o britânico com 14,62. Só falta o letão. O salto, por ser uma prova mais rápida da ginástica, né? O atleta ele só tem uma chance, né? Ou acertar ou acertar. Não tem aquela de errou um elemento, mas pode melhorar no outro. Né? Tem provas na ginástica que duram até 1 minuto, então o atleta tem ali mais possibilidades. No salto não, o salto é uma tentativa ali, fez, acertou, ou então, por exemplo... Vale a média, né? Os saltos são muito importantes, né? Exatamente, né? Ainda mais no final, que os dois saltos valem para o atleta para atingir a sua nota final. Ainda esperamos a divulgação do resultado do Riso, que acontece agora, a média dele, portanto, que é o que vale. Segundo melhor das eliminatórias. Acabou principalmente no primeiro salto, que gerou uma certa polêmica, controvérsia entre a arbitragem para ter a confirmação do resultado. Difícil para ele se manter na frente, como aconteceu nas eliminatórias. Kardasovs recuperando ali o aquecimento. A nota do suíço, a apresentação do letão e a confirmação do pódio nesse, que é o primeiro aparelho, primeiro de 5, nesse segundo dia em Anadia. Fortíssima equipe cubana. A gente está vendo ali com a mochila, agarrada ali a mochila Ferreira, né? Que ontem, nesse aparelho, coincidentemente, no seu primeiro salto, a perna acabou ficando esticada, a galera cubana ali dançando um pouco, machucou o joelho direito. Do jeito que ela tá ali vestida, apoiada na mochila, acho que ela não vem para as finais de hoje não, hein? E agora, e a nota do Riso? Cadê a nota do suíço? Não, cadê a nota de todo mundo, né? Porque cada um que passa, eles ficam horas ali para tentar chegar a uma definição. Essa arbitragem aí tá meia lenta. E não chegaram, pelo menos não foi divulgado pela TV portuguesa, responsável pela geração das imagens e, consequentemente, das informações, né? Para fechar, Vitalis Kardasovs da Letônia nos seus 2 saltos. Ele já tem 2 bronzes em etapas de Copa do Mundo esse ano, vai tentar sua terceira medalha.
Duplo mortal para frente, esse sim cravado, nenhum passo. Bom salto, abriu bem a prova. Ele no primeiro dia de competições tinha conseguido executar um bom salto também, abrindo a prova, mas 15 pontos. Vamos ver se hoje ele repete essa nota. Ele afasta bastante também as pernas, vai ter essa despontuação aí por abrir muito os joelhos no ar. Ele podia estar com os joelhos mais unidos, mas também, certamente, essa chegada cravada, sem passos, impressiona a arbitragem. Olha, 14.337, a informação que a gente tem. Média final de 14.337, fora do pódio, Marco Riso da Suíça. Pódio, por enquanto, com Lardouet, Nin Reis e Cunningham. Só falta o letão, mais um salto. Pode se infiltrar aí entre esses três que estariam no pódio. Diferença de 14.8 para 14.6, menos de 0.2 do primeiro para o terceiro, hein? É por isso que a gente falou, né? Os dois saltos são importantes, a nota dos dois saltos são somadas e a média é o que vai valer para a classificação. Ele foi quinto colocado nas eliminatórias, 14.600, e a média para subir no pódio no primeiro dia era 14.650. Então, com esse primeiro salto, aproximou muito aí a possibilidade de medalha para ele. Agora um salto um pouco mais simples, uma dupla pirueta apenas, um grau de dificuldade um pouco mais baixo, mas uma execução muito boa. Um pequeno passo na aterrissagem, ele tem uma corrida de aproximação boa, atinge boa altura depois que toca na mesa de salto. Uma, duas piruetas, um pequeno passo. Realmente cumpriu com seu papel no primeiro exercício, em que executou um duplo mortal para frente, e agora resolveu fazer um salto mais simples para garantir uma boa execução. E agora aguardar para ver qual vai ser a decisão da arbitragem, se vão colocar ele no pódio ou não. Acima de 14.6, André, para entrar no pódio ou não? Olha, eu acredito que sim, né? Mas pela dificuldade do salto que ele apresentou, aí ficou um pouco mais difícil. Mas a execução dele até que foi bacana. A execução de Vitalis Kardasovs da Letônia, apenas a primeira final, são 5. As outras 4, em 2 delas, paralelas, barra fixa. A presença de brasileiros do Caio nas paralelas e do Francisco na barra fixa. Na sequência, daqui a pouquinho. Sabe o que chama atenção nas competições de ginástica? Essa criançada, né? É muita criança e as crianças acompanham direitinho. O que tem criança que me escreve no blog, no Face, é muito interessante como eles acompanham e eles avaliam também, né? Às vezes eles dizem assim, mas o salto de fulano não foi melhor? Entende, né? É, muito legal. A gente está revendo, né, os saltos de Nin Reis, o melhor das eliminatórias, por enquanto sem chance de ouro, mas provisoriamente com uma medalha de prata, provisoriamente porque só falta uma nota, uma média ser divulgada do letão Kardasovs, para a gente confirmar o primeiro ouro, as primeiras medalhas do dia. Um salto de 14.2, uma média de 14.67, com 14.67 contra 14.62 do britânico, ele está com a prata. Ai, tadinho, ele tá nervoso ali, ó, ele abre a garrafa, fecha a garrafa. A gente já tem a próxima sequência, né?